Atenção para o top de 5 segundos. No ar, um campeão de audiência no seu ponto da notícia. Artista de rua é assassinado dentro de vagão do metrô do Recife. A suspeita é de que ele teria entrado numa confusão verbal com um ambulante que estava dentro do vagão. Um apagão atinge o Rio de Janeiro neste momento e a capital carioca mais cedo, na parte da tarde, foi atingida por uma forte ventania que está antecedendo uma forte chuva que deverá atingir a capital carioca nas próximas horas. Bolsonaro discursa na Assembleia Geral da ONU e traz dados mentirosos, falsos e controversos sobre a sua atuação na gestão pública do Brasil. O Talibã pede para falar na Assembleia Geral da ONU em nome do Afeganistão. Veja também a crise pandêmica no Brasil e seus números. Você vai ver também a CPI da pandemia tem confusão e novo investigado após um bate-boca que aconteceu durante a comissão parlamentar de inquérito. E uma ação obscena de Marcelo Queiroga intriga manifestantes nos Estados Unidos. Boa noite para você. Um artista de rua foi assassinado dentro de um vagão do metrô do Recife no começo da tarde de hoje. Bruno Henrique, de 22 anos, teria entrado em uma discussão verbal com um ambulante, que ainda não foi identificado pela polícia, na estação Imbiribeira, dentro do metrô do Recife, ali na linha sul do metrô do Recife. A discussão prosseguiu quando o metrô estava em andamento, seguindo para a estação Cajueiro Seco. Entre a estação Imbiribeira e Antônio Falcão, o ambulante teria sacado uma faca e golpeado a vítima com a arma. O crime aconteceu na frente dos passageiros e dentro do vagão, que alguns chegaram a chorar, a gritar de desespero e passaram mal. O freio de emergência do metrô foi acionado e o trem parou no meio da viagem. E o ambulante conseguiu escapar. Ele ainda segue sendo procurado pela polícia. Várias pessoas tiveram que descer do trem por conta do crime. Serviços do SAMU foram acionados para socorrer os passageiros que presenciaram a cena trágica que aconteceu por volta do meio-dia de hoje. Como eu disse, o suspeito de cometer o crime ainda segue foragido. O motivo da discussão foi por causa de um aparelho celular. Bom, agora a gente vai trazer, daqui a pouco, claro, caso haja alguma novidade, vamos trazer as informações aqui ainda na edição de hoje do Expresso Direto. Bom, a gente agora vai falar sobre a passagem do presidente Jair Bolsonaro pelos Estados Unidos por Nova York. O presidente da República fez hoje um discurso na Assembleia Geral da ONU, seu discurso que abriu a edição de número 76 da Assembleia Geral da ONU. O presidente da República trouxe dados falsos e controversos sobre sua gestão no governo brasileiro, em especial durante a pandemia do novo coronavírus. A mídia internacional classificou o presidente da República, repercutiu a fala do presidente da República como um discurso de um presidente que ainda nem sequer está vacinado contra a Covid-19. A gente vai mostrar para vocês alguns trechos do discurso do presidente Jair Bolsonaro. Em seguida, vamos fazer a comparação com informações verdadeiras e falsas divulgadas por parte do presidente e dados oficiais que são relatados através das falas do presidente da República. Senhoras e senhores, é uma honra abrir novamente a Assembleia Geral das Nações Unidas. Venho aqui mostrar o Brasil diferente daquilo publicado em jornais ou visto em televisões. O Brasil mudou e muito depois que assumimos o governo em janeiro de 2019. Estamos há 2 anos e 8 meses sem qualquer caso concreto de corrupção. O Brasil tem um presidente que acredita em Deus,
respeita a Constituição, valoriza a família e deve lealdade ao seu povo. Isso é muito. É uma sólida base se levarmos em conta que estávamos à beira do socialismo. Nossas estatais davam prejuízos de bilhões de dólares no passado. Hoje são lucrativas. Nosso Banco de Desenvolvimento era usado para financiar obras em países comunistas, sem garantias. Quem honrava esses compromissos era o próprio povo brasileiro. Nossa moderna e sustentável agricultura de baixo carbono alimenta mais de 1 bilhão de pessoas no mundo e utiliza apenas 8% do território nacional. Antecipamos de 2060 para 2050 o objetivo de alcançar a neutralidade climática. Os recursos humanos e financeiros destinados ao fortalecimento dos órgãos ambientais foram dobrados, com vistas a zerar o desmatamento ilegal. E os resultados desta importante ação já começaram a aparecer. Na Amazônia, tivemos uma redução de 32% do desmatamento no mês de agosto, quando comparado a agosto do ano anterior. Apoiamos uma reforma do Conselho de Segurança da ONU, onde buscamos um assento permanente. Desde o início da pandemia, apoiamos a autonomia do médico na busca do tratamento precoce, seguindo recomendação do nosso Conselho Federal de Medicina. Eu mesmo fui um desses que fez tratamento inicial. Respeitamos a relação médico-paciente na decisão da medicação a ser utilizada e no seu uso off-label. Não entendemos porque muitos países, juntamente com grande parte da mídia, se colocaram contra o tratamento inicial. A história e a ciência saberão responsabilizar a todos. No último 7 de setembro, data da nossa independência, milhões de brasileiros, de forma pacífica e patriótica, foram às ruas, na maior manifestação de nossa história. Mostrar que não abre mão da democracia, das liberdades individuais e de apoio ao nosso governo. Na fala que o presidente da República traz sobre o desempenho do Brasil entre as economias emergentes, o presidente destaca: como demonstrado, o Brasil vive novos tempos. Na economia, temos um dos melhores desempenhos entre os emergentes. E a notícia verídica é: em 2020, um relatório da World Economic Outlook, publicado pelo Fundo Monetário Internacional em julho, o Brasil viu sua economia encolher em 4,1%, o pior do que o resultado da média global, que foi uma queda de 3,2%, e de que uma média da economia de países emergentes, que foi na média geral de 2,1% de recuo. A economia brasileira foi menos impactada do que a África do Sul, que teve uma queda de 7%, Índia, que teve uma queda de 7,3%, e até do México, que caiu 8,3% no ano passado. Mas Rússia, Nigéria e China tiveram quedas menos impactantes do que o Brasil. O desempenho durante este ano também decepciona, com uma queda de 0,1 no PIB no segundo trimestre deste ano, colocando o país na posição de número 38 no ranking produzido pela Austin Hatching como as 48 maiores economias do mundo. Estamos atrás de todas as economias emergentes deste ranking. A situação prevista pelo FMI também é de situação crítica para o Brasil, já que o país pode ficar ainda mais atrás neste ranking a partir deste ano, já que a projeção da entidade para o crescimento da economia nacional é de 5,3%, à frente da Nigéria, África do Sul e Rússia, mas atrás de México, China e Índia. Já para 2022, o FMI projeta que o Brasil tenha o menor crescimento entre todos os emergentes, um crescimento de apenas 1,9%.
Quando o presidente citou os protestos a favor do governo em 7 de setembro, Bolsonaro disse isso. No último 7 de setembro, data da nossa independência, milhões de brasileiros, de forma pacífica e patriótica, foram às ruas, na maior manifestação de nossa história. Mostrar que não abre mão da democracia, das liberdades individuais e de apoio ao nosso governo. Fato é que em 1984, na campanha das diretas já, no Vale do Anhangabaú, em São Paulo, mais de 1,5 milhão de pessoas estiveram presentes naquela que até então era a maior manifestação popular da história do Brasil. Em 2016, com cerca ali em estimativas entre 3,6 milhões e quase 7 milhões de pessoas presentes nas ruas do Brasil, esta é a maior manifestação já registrada na história do país contra o impeachment da então presidente Dilma Rousseff. Estimativas de pelo menos 7 estados no somatório indicam que 420 mil pessoas estiveram presentes nas ruas protestando a favor de Bolsonaro no último dia 7 de setembro. Ou seja, um resultado bem menor do que os protestos de 84 e de 2016. Quando o presidente da República cita o BNDES, ele fala isso. Que é fato que o BNDES vem financiando países da América Latina e da África, como países como Venezuela, Cuba, Argentina, Angola e Moçambique desde 98, isso é fato. Porém, quando ele diz que esses acordos foram feitos sem garantias, ele se contradiz. Até porque o BNDES fez os contratos com garantias, não foram feitos sem as garantias para a economia nacional. Quando o presidente da República cita o isolamento social e o lockdown como inimigos da economia que puderam ter gerado o aumento da inflação na economia nacional, Bolsonaro diz isso. As medidas de isolamento e lockdown deixaram um legado de inflação, em especial nos gêneros alimentícios no mundo todo. Combustíveis, alimentos e energia elétrica tiveram aumentos, mas não tiveram nenhuma relação esses aumentos com o isolamento social, com os lockdowns. Os combustíveis aumentaram por conta do comportamento dos preços no exterior. Desde 2016, a Petrobras mudou sua política de preços e passou a fazer o seu preço orientado pelo preço de paridade internacional, que leva em consideração a cotação do barril de petróleo e o câmbio, que aqui no Brasil é medido através da cotação do dólar. E isso fez com que, por conta de vários eventos recentes, fez com que o preço dos combustíveis aumentasse. Quais seriam esses eventos recentes? Nada mais, nada menos que uma redução na venda de barris de petróleo de países que mais produzem a matéria-prima, que juntos equivalem a 40% da produção global. Geralmente ali são países da Arábia, dos Emirados Árabes, ali da região árabe do planeta, a região oriental do Oriente do planeta. Isso faz com que o preço do combustível aumente e, consequentemente, suas matérias secundárias, como combustíveis, gasolina, álcool, etanol, acabem subindo de preço. Porém, isso também foi por conta da alta demanda de procura da matéria-prima, já que muitos países estão flexibilizando suas medidas de restrição por conta da pandemia, já começaram a criar um certo controle por conta do avanço da vacinação. E isso, claro, vai se estabilizando com o tempo e os preços tendem, depois de um tempo, a se estabilizarem e depois a baixarem. Porém, isso requer muito tempo. No caso dos alimentos, a cotação do dólar subindo também faz com que a produção de alimentos nativos
para dentro do Brasil acabe gerando um preço maior, já que os donos das indústrias que produzem os alimentos vem nesse cenário uma condição melhor de se investir, de vender para fora, de criar um processo de exportação, acaba gerando uma redução no mercado interno, o que consequentemente já gera um aumento nos preços. E, consequentemente ainda, a matéria-prima já vem sendo reduzida por conta do dólar. Além desse fator da moeda americana, também temos o problema da seca, que atinge regiões do sudeste e centro-oeste do Brasil, principais regiões da produção alimentar e também da energia elétrica, já que este é o principal fator da escassez e do aumento na tarifa da conta de luz em todo o país. A seca vem provocando prejuízos tanto no setor alimentício quanto no setor elétrico. No caso do setor elétrico, algumas hidrelétricas já estão ficando secas e até trabalhando no chamado volume morto, que é uma reserva interna abaixo da terra que as usinas hidrelétricas, que os reservatórios têm para poder trabalhar. E algumas hidrelétricas já estão trabalhando com o volume morto. Se o volume morto acabar, pronto. Não tem mais água nesse reservatório e a situação é de escassez geral. O governo também vem sendo muito criticado com a demora na resposta à crise hídrica, à crise energética que o país está passando, já que o governo, em maio, quando já houve os primeiros indícios da escassez, disse que não iria ter risco de apagão nem de racionamento de energia. Hoje, além de uma bandeira mais cara ter sido criada no fim de agosto, estamos tendo que ligar as usinas termoelétricas mais caras e mais poluentes e também ter que comprar energia de países vizinhos como a Argentina e o Uruguai para poder manter a estabilização da energia elétrica nacional, o que faz com que mais gastos tenham que ser feitos para poder manter a energia elétrica do Brasil. Bom, quando o presidente da República fala que os recursos humanos e financeiros destinados ao fortalecimento dos órgãos ambientais foram dobrados com vistas a zerar o desmatamento ilegal, o presidente diz o seguinte: somente no bioma amazônico, 84% da floresta está intacta, abrigando a maior biodiversidade do planeta. O orçamento destinado ao Ministério do Meio Ambiente, destinado para esta finalidade, foi menor que o autorizado e registrado ano passado, que já foi menor que em 2019, que já foi menor que em 2018. Segundo dados do portal Siga Brasil, a dotação orçamentária para o Ministério do Meio Ambiente em 21 foi de 1.854 milhões. 36% menor do que 2 bilhões e 917 milhões previstos em 2020 e praticamente metade dos quase 4 bilhões que foram destinados ao orçamento em 2019. Os valores estão corrigidos pela inflação para o período. Para 2022, a proposta enviada pelo governo ao Congresso prevê um orçamento de 3 bilhões e 128 milhões para a pasta. Se comparado ao valor corrigido para 2021, o projeto, o orçamento do Ministério do Meio Ambiente no ano que vem, pretendido pelo governo, não chega nem sequer ao dobro. E este ainda é um valor provisório proposto ao Legislativo e que deve ser alterado pelos parlamentares. Portanto, a frase não se sustenta devido a nenhuma ação eficaz no combate ao desmatamento ter sido tomada. Aliás, este ano nós vamos registrando focos de queimadas, de incêndios, recordes tanto no bioma da floresta amazônica quanto no Pantanal. A gente falou agora há pouco sobre energia elétrica e agora, neste momento, por volta de 7 horas da noite, estamos recebendo informações de que o Rio de Janeiro está sofrendo um apagão neste momento.
está faltando luz na capital carioca e não temos ainda maiores informações do que motivou o apagão, e caso a gente possa vir a ter, nós vamos divulgar aqui para vocês no Expresso Direto. Falando no Rio de Janeiro, hoje a capital carioca registrou uma forte ventania que derrubou cerca de 5 a 7 árvores na capital carioca. Algumas linhas de metrô tiveram de parar seu funcionamento por conta dos fortes ventos prejudicarem a estrutura da linha férrea, a estrutura elétrica dos metrôs. A gente recebeu informação agora há pouco que no final da tarde os trens voltaram a funcionar. A ponte Rio-Niterói ficou meia hora fechada por conta da forte ventania, com o perigo de ali desestabilizar a estrutura da ponte. A forte ventania é precedida de uma massa de ar quente que está chegando ao Rio de Janeiro, que também antecede uma massa de ar fria que poderá chegar à capital carioca. Perdão, me embaralhei agora. É o seguinte, a informação correta é de que essa ventania forte está precedendo uma massa de ar quente que está chegando na capital carioca. Hoje o Rio de Janeiro deverá receber uma forte chuva, um forte temporal agora entre a noite e madrugada. Portanto, vocês que moram no Rio de Janeiro, tenham os cuidados redobrados com a sua segurança por conta da chuva e do vento. E você vai ter mais detalhes sobre a previsão do tempo para o Rio e para outras capitais do Brasil agora com o Tempo Agora. E a seguir você vai ter informações sobre o vulcão Cumbre Vieja. A erupção vulcânica segue e a lava já continua destruindo casas e outras residências. Hoje um drone registrou o momento em que a lava chega a uma piscina de uma casa. As imagens impressionam e a gente volta já. Um homem de 40 anos foi resgatado de escombros após um prédio desabar na zona sul de São Paulo. A laje teria desabado no meio da tarde no bairro da Chácara Santo Antônio, na rua Manuel Ribeiro da Cruz.
Até o momento, o Corpo de Bombeiros teria resgatado somente este homem dos escombros. A causa do desabamento segue desconhecida, porém, ao menos 9 equipes do Corpo de Bombeiros estão no local para saber se há mais vítimas ou não. A vítima resgatada, como eu disse, é um homem de 40 anos que está com ferimentos leves e está consciente. O vulcão Cumbre Vieja segue expelindo lava para a Ilha de La Palma, na região das Ilhas Canárias, pertencente à Espanha. Hoje, um drone registrou o momento em que a lava chega a uma piscina de uma residência e as imagens impressionam. Parece mais que a água está numa panela de pressão fervendo e soltando gases. É impressionante isso. A lava agora segue para o litoral, onde deverá chegar ao oceano, onde deverá também soltar novos gases. Ao menos 5.000 pessoas foram retiradas da ilha por conta do risco que esta lava que está sendo expelida pelo vulcão Cumbre Vieja possa estar vindo a causar. Ao menos 100 casas foram destruídas pela lava e um distrito que está na rota da lava está sendo ameaçada pelo vulcão. As autoridades não sabem o que pode vir a acontecer nos próximos dias. Fato é que até agora ninguém morreu por conta desta erupção. Como a gente vem dizendo, essa erupção aconteceu no domingo e muitos brasileiros temiam que esta erupção pudesse provocar algum tsunami que pudesse chegar até a costa leste do Brasil. Não aconteceu tsunami e não há risco disso acontecer nem tão cedo. Porém, hoje, um tremor de terra de 1,7 grau de magnitude foi registrado na região metropolitana do Recife, hoje à tarde, no município de Moreno. No último dia 12, no agreste do estado, um tremor semelhante de 1,8 foi sentido. Os dados são do Centro Sismológico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. A seguir você vai ver confusão na CPI. Ministro da CGU vira investigado da comissão depois de um bate-boca com a senadora Simone Tebet. A gente volta já. O porta-voz do grupo fundamentalista Talibã pediu oficialmente a Organização das Nações Unidas para discursar na Assembleia Geral da ONU em nome do Afeganistão. O Talibã assumiu o poder há pouco mais de um mês do país afegão
sob forte temor da volta de um regime autoritário que governou o país entre 1996 e 2001 pelos mesmos talibãs, que foram derrubados pelos Estados Unidos na declarada guerra ao terror depois dos atentados de 11 de setembro. Eles retomaram o poder após a saída das tropas americanas do Afeganistão. O Talibã fez esse pedido para falar em nome do Afeganistão. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, em seu discurso, disse que o mundo, neste momento, está seguindo num caminho contrário à paz e à harmonia entre os países. Bom, em Nova York, um integrante da comitiva brasileira que foi para discursar na Assembleia Geral da ONU, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, surpreendeu fazendo um gesto obsceno a manifestantes que estavam protestando contra o presidente Jair Bolsonaro. Vai, esse entreguista! Tá vendendo o Brasil! Tá vendendo o Brasil! Hermes! Vai, esse entreguista! Tá vendendo o Brasil! Tá vendendo o Brasil! Hermes! Vai, esse entreguista! Tá vendendo o Brasil! Tá vendendo o Brasil! Quanta educação, hein? O filho número 4 do presidente Jair Bolsonaro, Jair Renan Bolsonaro, publicou um vídeo no Instagram onde ameaçou a comissão parlamentar de inquérito que investiga irregularidades que foram ocasionadas durante a pandemia do novo coronavírus. Veja o vídeo. Bom dia, rapaziada. Então, com vocês aí, o melhor jeito de acordar, tomando um suquinho, comendo pão de queijo, visitando a voz de um grande amigo meu aqui, Júnior, da Shark. Sabe o que o cara vende? Arma. Brinquedo. O resultado, Jair Renan deverá ser investigado. Hoje, durante a CPI da pandemia, o ministro da Controladoria Geral da União, a CGU, Wagner Rosário, criticou a senadora Simone Tebet depois que foi indagado com a pergunta de se ele sabia de alguma irregularidade, de algum ato de corrupção durante a gestão da pandemia. Ele chamou Simone Tebet de descontrolada. Senadores reagiram. Ao invés de estar na cabeça da CGU uma suspeita que foi denunciada, estava sendo denunciada pela CGU, eles resolvem fazer o processo de advogado de defesa. Não, a CGU não é advogado de defesa de ninguém. A CGU ela foi criada para ser um órgão de fiscalização e controle, para buscar indícios, para só analisar e concluir quando tiver certeza o inquérito não foi terminado. Eu não vou aqui me delongar mais, peço desculpas. Como eu disse, amanhã eu entro mudo e saio colado, e da mesma forma na quinta-feira. Mas aqui fica aqui... Não, essa é uma promessa que eu vou cumprir. Mas fica aqui só assim... Não apoiado, não aceito. O relator lembrou aqui um grande escritor nordestino. E um grande personagem conhecido por todos nós de nome Fabiano. Eu confesso que sentia muita dó da cadelinha de nome Baleia. Mas eu quero dizer assim que só esse episódio de hoje me lembrou um pouco que nós já tivemos um procurador-geral da República engavetador também, né? E agora nós temos um controlador-geral da União que também passa pano, deixa as coisas acontecerem. Eu só fico imaginando o que vai fazer esse inquérito prévio aí e se realmente vai investigar e apurar quem são os servidores públicos omissos e que esconderam o contrato da Covaxin o tempo todo de cada um de nós e da população brasileira. Obrigada, senhor presidente. Sim, sim. Bem, senadora, com todo respeito à senhora, eu recomendo que a senhora lesse tudo de novo, porque a senhora falou uma série de inverdades aqui. Não faça isso. O senhor pode dizer que eu falei inverdade, mas não me peça para fazer algo que eu sou senadora da República. A senhora me chamou de engavetador, me chamou do que quis. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. O ministro pode dizer, que eu disse inverdade, mas ele não pode dizer que eu devo ler de novo todo o processo. Não é meu papel ler o contrato da Covaxin. É o papel de Vossa Excelência.
correto. E Vossa Excelência não fez. Todo o clima está exaltado. Não pode chamar o menino gavetador. Mas é que coordenador, isso é um moleque, rapaz. Um moleque Não me chama de menino mimado, eu não lhe agredi. Não se trata A senhora está totalmente descontrolada. Me atacando. Não. Você está descontrolando. Rapaz! Rapaz! Você está sendo machista. Meu amigo, você está pensando tá onde? É o moleque, rapaz. Desculpa. Presidente. Está pensando que tá onde, O rapaz? moleque que tá aí, não tá aí por mérito, tá aí por favor de Bolsonaro. Moleque descarado. A senhora está me acusando de uma coisa que eu não sei. Sério, tá aqui o moleque. Se ele continuar Pau mandado. suspenda a sessão, ele não tem o direito à resposta. Pau mandado, descarado. Uma Moleque. coisa é ele dizer que Moleque de recado. A palavra está com a senadora Simone. Presidente. Eu quero ver A você falar. senadora Simone está. Presidente. Senadora Simone. É só o senhor faltar o respeito. Presidente. Chegou aqui, senhor presidente. Só um minutinho. Presidente. Só um minutinho. Meu presidente, o depoimento dele vai ficar no carro, que ele não tem mérito. Tá devendo favor ao Bolsonaro e não tem mérito nenhum. Nem com essa lei. Presidente. E é um omisso mesmo. Respeita a senadora Simone Tebet, seu moleque. Presidente. Moleque? Que isso? Moleque? Faltou com respeito com esse Você é moleque. Você é moleque. senador da República. Presidente. Respeito o senador. Respeito o senador. Você é moleque de recado, moleque. Eu vou suspender a sessão. Respeito e merece respeito. Ele não tem respeito. Não vou responder o senhor em respeito à sua idade. Presidente. Respeito o senador da República. Machista. Presidente. Xingou Simone. Presidente. Respeitou a... Presidente. Ô, presidente. Tudo bem. Ele pode falar. Presidente. O cara vem aqui. Não, presidente, não precisa fazer isso. Longe de mim. Presidente, não é por aí, presidente. 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 E a resposta mais enérgica dos senadores foi tornar Wagner Rosário como investigado da CPI da pandemia. E uma última informação, no final da tarde de hoje, no Aeroporto Internacional JK em Brasília, manifestantes protestaram contra a lei dos precatórios, contra a reforma dos precatórios, prevista para entrar em votação no Congresso Nacional. É uma das pautas do Congresso Nacional para votação. Os precatórios é um tema muito polêmico que está sendo tratado no momento. O presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, do Democratas, e o ministro da Economia, Paulo Guedes, estão tentando costurar ali um acordo para finalmente colocar em aprovação a reforma dos precatórios, um assunto que vem ganhando muita polêmica, muita controvérsia nos últimos dias. O Expresso Direto de hoje fica por aqui. Outras informações você vai ter na edição de amanhã do Expresso. Para você, uma boa noite e até amanhã, se Deus quiser.